Você não vai gravar errado na minha cabeça, não. Pode desligar aqui. Não precisa da voz. Não vamos. Namo Vitraga, Namo Arihanta, Namo Siddhana, Namo Ayariya, Namo Vasaya, Namo Esava, Eso Panchanamukaru, Sava Madajanu, Mangalam Shastravesi, Padhamanga Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitraga. Namo Arihaya. Namo Siddhana, Namo Adariya, Namo Vasayana, Namo Yesavasana, Eso Panchanamukaru, Padhamanga vai mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitraga. Namo Arihanta. Namo Siddhana. Namo Ayariya. Namo Yesavasana. Eso Panchanamukaru, Sava Padajanu, Mangalana Shastravesi, Padhamanga vai mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. So on this 7th of April, we continue our satsang with Gnani Purush Dadashri on the life without conflict and understanding this chapter about pain. Então, hoje, dia 7 de abril de 2015, nós estamos voltando à nossa satsanga e lendo o livro A Vida Sem Conflito, no capítulo 3. And we were reading last week. You remind them where we were reading. I will tell you, it was in that heading about
maintain equanimity when settling the accounts of karma. Então, na semana passada, nós lemos uma parte desse terceiro capítulo, e aqui nós vamos continuar hoje, que é onde está escrito manter equanimidade nos acertos das contas kármicas. And we were saying this, we begin with, why does this child laugh and not cry when I smack him several times? This is in the middle of the paragraph. Então, no meio do parágrafo, tem a pergunta, por que as crianças dão risada? Let me see, where is it? Okay, how can you call this suffering? I don't know what the next paragraph is. How can you call this suffering? It is when you get to eat food, or when you cannot even go to the toilet. Is that the one? We had finished that, no? Yeah, we finished that. Aí pergunta aqui, por que esta criança ri e não chora quando eu bato nela várias vezes? E por que ela chora quando você faz isso apenas uma vez? Isso é porque ela se sente magoada com a dor? Não, ela não chora de dor, ela chora por se sentir insultada. So I'm going to read the next paragraph, which says the suffering, and remember we said about this whole thing should be turned, the word suffering should be turned to pain. The pain is called... Então, vocês lembram, nós vamos começar a ler o próximo parágrafo, e que em todo lugar que você vê sofrimento, você troca por dor. Lembra que ele falou que na tradução tinha saído assim, mas que era para a gente trocar. Because as we explained in the last time, suffering could be of two types. Suffering can be of pain, and suffering is also of pleasure. You suffer pleasure. Então, vocês lembram que na semana passada a gente falou que o sofrimento pode trazer dor e também pode trazer... E esse mesmo sentimento pode também trazer prazer. The enlightened ones of this universe say that suffering of pleasure is also suffering because it ultimately brings pain. Say again, Shuddha. The enlightened ones, all the enlightened ones of this the past, all the Gnanis have said that even the suffering of the pleasure is even pleasure is suffering, because ultimately suffering, pleasure brings pain. You see, in other words, if everybody knows that to suffer pain is you're suffering pain, you're suffering. Então, toda pessoa sabe que quando ele está sofrendo dor, ele conhece, ele sabe que ele está sentindo uma dor. Yeah, but the Gnanis say that even pleasure is also a suffering, because ultimately you do not get liberated and it brings more pain. Então, ele diz que o prazer também traz dor, porque de alguma forma você não vai se libertar e automaticamente essa dor, esse prazer vai trazer dor. Here the Gnani is speaking about pain, the real pain part, you see, and he says... Mas aqui o Gnani está falando da dor, mas da dor real, da parte que é referente à dor que é real. So now the Gnani, I'm going to read the Gnani Purush Dadashri continues. The suffering of pain is caused by this. All this pain is due to wrong understanding. There is no... Ele diz que toda essa dor ela vem do entendimento errôneo. And there is no such thing as pain. E não há alguma coisa como a dor. If the right understanding is applied, if the right... Se você aplicar o entendimento certo, correto. So this means you have to have the right understanding, and Então, isso significa que você tem que ter o entendimento.
right understanding is number one, and number two, you have to apply that right understanding. So Então, a primeira regra é você tem que ter o entendimento certo. E a segunda, você tem que aplicar esse entendimento. Yeah, and here the Gnani continues. If there is a little infection, supposing your big toe is a little red, and if there's... Então, o Gnani continua. Vamos supor que você tem uma pequena infecção no dedo do seu pé. Then you have to look around does anyone else have this kind of pain? And aí você tem que sair procurando ao seu redor se tem mais alguma pessoa tendo esse mesmo tipo de dor. And when you visit a hospital, you will realize what pain is. Mas quando você visita um hospital, você descobre o que é que realmente sentir dor. And so if your foot has an infection, a little redness on the toe, então, se o seu pé tem uma infecção, uma linha vermelha no seu dedo, and it is bothering you, isso está te aborrecendo, when you look at the pain in the hospital, the suffering of the pain in the hospital, then you will realize that you are unnecessarily complaining. This is not pain. Então, quando você olhar aqueles que estão hospitalizados e sentir aquela dor que é considerada dor verdadeira, então você vai concluir que essa pequena infecção que você tem no dedo do seu pé não é uma grande dor. You have to check this out all, do you not? Do you not have to investigate this? Dada says, what happens if you suffer without looking into all? What happens if you believe that you have pain without looking into all of these issues that the Gnani is talking about? You see? E aí o Gnani dizia, como é que você pode chamar isso de dor se você não fez uma pesquisa e não olhou e não pesquisou sobre isso que ele fala que é a dor verdadeira? And then the Gnani will say, how can there be any pain for people like you who have so much merit karma, good karma? Então ele pergunta, como pode haver qualquer tipo de sofrimento para as pessoas como você, que tem tantos karmas de mérito, tantos karmas positivos? Yeah, he says, not only you have brought very good karma into this life from the past life, but you also... Então ele fala que você já nasceu nessa vida com karmas positivos que você trouxe da vida passada. But you've also taken birth in homes of people who have good karma, like parents. E você também nasceu em uma família de pessoas com karmas positivos. So, which means, what is this? What is the meaning of this? How do you say they have good karma and we have good karma? Then the Gnani says, by working just a little bit, you get the food for the whole day. Your food is available. Então aí a pergunta, como é que isso é considerado um karma bom? Aí o Gnani responde, você trabalha um pouco e com esse pouco que você trabalha, você supre todas as suas necessidades. Você tem como comprar o alimento que você precisa comer durante o dia. And so the Gnani then says, Gnani is asked a question, but Dada, everyone thinks his pain is big, no? Everyone thinks that his pain is special, no? His own pain. Yeah? Então, a pessoa que está fazendo a pergunta, ele fala, Dada, mas cada pessoa sente que o seu sofrimento é maior do que os outros. Cada um quer fazer do seu sofrimento mais especial do que o sofrimento dos outros, a dor dos outros. And Dadashri replies very simply, it is because you have created it, you have brought it, you can make it as big as you want. If you want to make it... E aí o Dada responde isso assim, de uma maneira muito simples.
é um sofrimento que você criou. E que é um sofrimento criado para que você possa torná-lo tão grande quanto queira. Você pode fazer isso, ficar 40 vezes maior, se quiser, essa dor. Whereas, this is very interesting thing. Dadashri says, you yourself have created it. Então, é uma coisa muito simples. Então, Dada disse, você tem esse sofrimento, que é um sofrimento criado por você. There are two ways in which we create pain for ourselves. Two ways. E tem duas maneiras de nós criarmos dores para nós mesmos. One is in cause or in charge. One is in past. Então, um deles é quando você carrega através da causa que você está criando para carregar karma. So, which by giving pain to others through this mind, speech and body, we invite. Então, através de dar dor para os outros, através da mente, palavras e corpo, we invite pain for our own selves in the next life, you see. In the next life. That is. E com isso nós estamos criando dor para nós mesmos na próxima vida. And number two, in which we invite pain, is by giving a lot of importance to pain. Oh, I'm hurting. Leave me alone. I can't do anything. E outro fator, o fator número 2, é quando a gente convida a dor e a gente se envolve na dor e começa a falar, nossa, sai de perto de mim, eu estou sentindo muita dor. Então, quando você faz essa dor se tornar maior e faz essa dor se tornar o centro da sua vida. Yeah, right. So, I've just noticed that our Isa is also with us now. Isa Jai Sachidanand. Eu acabei de ver que a Isa também está conosco. Oi, Isa, Jai Sachidananda. Yeah. And so we invite, in other words, not only we magnify the pain, not only we make, pain might be this much, but we make it big to invite attention to ourselves. Então, a dor, e muitas vezes a gente faz essa dor aumentar para ela ficar muito grande, e com isso, por trás disso, dessa dor, fazendo ela ficar grande, nós estamos buscando a atenção do outro para nós mesmos. And that is because of the pride kashai working inside, you see. Isso é por causa do kashai, pride, que é o orgulho. Yes, wanting attention, or sometimes you apply, you want, because of the kashai of deceit, you do not want to do the work. So you say, oh, my back is hurting. Let's find somebody else to do the work. You see? E outras vezes... Yeah, she doesn't want to, like typically the woman doesn't want to clean, do the work. So she will say, oh, I'm hurting too much. So you finish the kitchen. You clear up the kitchen. E também tem a parte que quando a pessoa ela usa o fingimento, né? Eu estou sentindo muita dor, não, eu não posso me movimentar. Faz o seguinte, você vai lá e faz o serviço que tem para fazer na cozinha, eu não posso ir. So you see how our kashais increase our own pain. Então vocês percebem como os nossos inimigos internos, eles fazem com que as nossas próprias dores aumentem. Yeah. We are in this body, we are the knower of pain. E nesse corpo nós somos como o conhecedor. If the back is hurting a little bit, just be aware that the low back is hurting, it's in pain. Se a costa está doendo um pouquinho, você fique sabendo que tem uma dor pequena lá nas suas costas. Unless it gets unbearable or very severe and long, continuous. A não ser que seja uma dor que fique muito forte, severa e dure muito tempo.
there is no reason to keep going back at it again and again, complaining about it, you see, because E não há razão para você ficar voltando e de novo, reclamando dela. the only time you should complain about pain is to someone who can do something about it, like your doctor or your therapist, etc. But E a no, única ocasião que a gente deve reclamar da dor é quando você está com alguém que pode fazer alguma coisa para te ajudar. Por exemplo, quando você está com o médico. Então, você vai reclamar da dor, porque você sabe que ele vai ter um remédio, uma forma de ajudar você. so what we've just read in this paragraph, it gives us a very beautiful approach to pain of any kind in life. You see, it gives the Gnani's view. And if we use the view of Gnani, sorry, would you like some water? Então, o que nós acabamos de ler nesse parágrafo é muito bonito, porque mostra que se você está num processo de dor, para você perceber em qual dessas identidades você está usando a dor, se você está usando a dor para manipular outro, se você está usando a dor para chamar atenção, se você está usando a dor para evitar responsabilidades. Good. So now we go to the next paragraph. It's called A Worthy Project. You see that paragraph? It's a small paragraph. E agora nós vamos para o próximo parágrafo, que é o que fala sobre um projeto. Yeah, you want to finish that here? I would let you read this in Portuguese first. Então eu vou pedir para ler em português primeiro. Então, um projeto digno, logo abaixo daquele que nós lemos. Os seres humanos não sabem como viver a vida. Eles perderam a chave do viver. A chave estava completamente perdida, mas está um pouco melhor agora. Após o domínio britânico, as pessoas relaxaram suas maneiras rígidas e, portanto, não se intrometem mais nos assuntos dos outros. Antes eles não faziam nada, mas se intrometiam. Essas pessoas continuam a sofrer desnecessariamente. Não existe nenhum ser superior sobre você neste mundo. Você é absolutamente independente. Mesmo o seu projeto ou missão na vida é independente, mas você deve viver de tal forma que você não machuque nenhum ser vivo, mesmo no menor grau. Faça o seu projeto de vida tão grande como este mundo. Ai, que lindo. Beautiful. Yes, it is very beautiful. And É muito bonito, é muito lindo. See, it begins with human beings do not know how to live life. They have lost the key to living. Então, ele começa quando ele fala que os seres humanos não sabem como viver a vida, que os seres humanos perderam a chave. Dadashri is describing life in India before the British came to India. Então, Dadashri descrevia a vida antes dos ingleses chegarem na Índia. Before the British came, the people were very heavy into their rigid, inflexible rituals and rules. Então, antes dos ingleses chegarem lá, os indianos, eles eram muito inflexíveis a respeito dos rituais deles lá na Índia. If you were a Brahmin, if you were the Brahmin caste, the priest. Se você era da casta dos Brahmins. Yeah, if you are of the priest caste, you see, in other words, if you were born the free da casta dos príncipes. Priest, if you're born into if you were a son of a Brahmin, or if you were born into the priest class, then nas classes dos dos religiosos. Yeah, they do all the ceremonies, in the Indian temples. Então eles fazem todas as cerimônias nos templos da Índia. And they charge money for doing that. You see, they charge every time they come to your home because eles cobravam dinheiro para fazer isso. Então toda vez que você ia para lá, every time somebody comes to your home,
they will charge money, and if somebody in those days, if somebody is even caught reading holy scriptures, if he's not a Brahmin, they would not like it. They would not allow that person to read those books. E naquela época, se você não era das castas dos Brahmins, você não tinha, inclusive, permissão para ler os livros sagrados lá. E quando alguém na sua casa, quando ia para lá, para fazer essas cerimônias, esses rituais, os religiosos cobravam dinheiro das pessoas. And then, so you see, there were 4 distinct classes of people. The second class. Então, na época tinha aquelas classes distintas de pessoas, das pessoas. So then there was the traders class. The traders to do the business. You see, the traders business class. You see. The second was. E aí tinha aqueles que eram dos negócios. Then there was the warriors, those who were in charge of Jai Sachidanand Elena. Okay, so so the trader castes, they were allowed to only do the trading, you see, the business. And the third. A classe dos trading, eles só tinham permissão para fazer, para criar tradings e fazer. Yes, and then the fourth one was the worker class. You see, those who do the labor work. So this is how. Então, e a quarta era aqueles que era a classe dos trabalhadores, aqueles que tinham que fazer o trabalho. And in all of this, they were very rigid, and this is what the Gnani is talking about when he. E aqui nesse capítulo é sobre isso que o Gnani fala. He says that when the British came, they relaxed a little bit because they did away with a lot of this. By the way, the worker class were untouchables. You couldn't touch them. If you touch them, if they touch them, then you have to take a shower. That is what the rule was from the Brahmin. Depois que os britânicos fizeram o domínio na Índia, e essas classes foram perdendo essa divisão, essa separação. And Mahatma Gandhi, inclusive, as you know, não podia tocar. Hold on, please. Hold on. Você não podia tocar no trabalhador, porque se você encostasse no trabalhador ou tocasse no trabalhador, você tinha que ir para a sua casa tomar banho. They were called now, Mahatma Gandhi eliminated a lot of that, and now since independence, there is. Mahatma Gandhi, ele ajudou a eliminar muito dessas distinções de classe. But now, since independence, of course, it's constitutionally forbidden to be so discriminate, to have this kind of discrimination. E desde a independência, a lei proíbe que haja essa separação de classe. Still, but in India, this kind of class pride exists for sure among people. They believe we are the Brahmin caste. You see, então, mas ainda assim, na Índia, ainda tem essa divisão de classe, que sim, pelo menos eles acreditam que pelo fato de eles serem brahmanas, eles têm um sangue diferente e são superiores. But really, it is not only in India. Human beings, by their very nature, are subject to their inner kashai called pride. Mas na realidade não é só na Índia, em todas as nações, em todas as nacionalidades, há
aquelas pessoas que, dependendo da classe, dependendo da posição, elas acreditam que são diferentes, porque ela por causa do inimigo interno chamado orgulho. So as long as they are as long as this kashai of pride exists inside you, you will continue to hurt other people, thinking that. Então, desde que esse kashai, esse inimigo interno, ainda exista dentro de você, você vai atrair esses inimigos internos, esses inimigos. I'm just going to unmute. We will talk to Elaine after the satsang. She was trying to introduce her companion to us, but we just said hello to him. Então, no final, a gente vai conversar com a Elaine, porque agora, durante a satsanga, a gente está vendo que ela está trazendo o companheiro dela para apresentar para nós. Mas aí, no final, a gente vai poder dar uma atenção especial para ela. Or when we take a little question break, when we have questions, we can. Ou então, se tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer, então, durante um pequeno intervalo, a gente pode abrir um pequeno intervalo para responder. You're most welcome to bring him, and if he has any questions, we will be happy to talk. E ela é muito bem-vinda de trazê-lo também para a satsanga. E se tiver qualquer pergunta, por favor, faça. Yes, so now we see him with Elaine. Welcome, Jai Sachidanand. Welcome to this. Então agora nós o vemos aqui com Elaine e Jai Sachidananda. Você é muito bem-vindo. Yes, okay. Jai Sachidanand. So we continue this kashai of pride. There's something inside human beings which somehow makes them feel they're better than their fellow human beings, and that is. Então, esse inimigo interno dentro das pessoas faz com que eles acreditem que eles são melhores do que os outros seres humanos. In the eyes of the Amapura, everyone is equal. No one is better than the other. They are all. Aos olhos da alma pura, todos são iguais. Não existe um melhor do que o outro. In the eyes of the Lord, the Absolute Self, all human beings are equal. E aos olhos do Senhor, todos os seres humanos são iguais. And they are unequal because of their karma. That is all. Eles são desiguais somente pelos karmas deles. So if their good karmas from past life are unfolding, people will respect them, think good about them, but this doesn't last forever. You see? Então, se eles têm um karma bom, então eles têm as pessoas que estão seguindo ele, que apoiam ele, mas isso também não dura para sempre. And when bad karma unfolds, when sin karma unfolds, then the same people who were respecting that person will now begin to insult him Mas aí, quando essa fase do karma positivo passa e ele entra numa fase de karma negativo, aquelas mesmas pessoas que estavam ali em volta, ou bajulando, ou tratando de bem, agora elas tratam de uma maneira diferente, de uma maneira ruim. Okay, so we now continue reading because this is very beautiful short paragraph which gives us, this when which Dadashri talks about that after the English came to India, those people with very rigid ways of life relaxed a little bit. Mas esse é um capítulo muito bonito e nós vamos continuar lendo. Então, o que ele fala aqui é que após o domínio britânico na Índia, as pessoas relaxaram as maneiras rígidas e hoje elas já não se intrometem nos assuntos uns dos outros, que antes eles não faziam nada, mas se intrometiam. You see, the rigidity means
your inability to bend. You can't bend. That's Então, called rigid. essa rigidez é que faz com que você não se curve. You don't let go. You just say, my view and my way only. That is called rigidity. Então, aí você não deixa as coisas fluírem nem partirem. Então, você fala, não, é assim que eu quero e é do meu jeito que tem que ser. So the British, in their occupation of India for nearly 200 years, did a lot of good. Os britânicos, na ocupação da Índia, que estiveram cerca de 200 anos, Dadashri says he made the people of India more flexible. They made people of India more flexible, less rigid. Dadashri dizia que o domínio britânico fez com que as pessoas da Índia ficassem mais rígidas e mais relaxadas. And when you're flexible, you don't find faults with others. You see, you do not find. Quando você é flexível, você não acha culpa nos outros. When you think you are somebody and you know it all, you become rigid and inflexible, and you see faults all around you. Mas quando você se torna rígido e inflexível, você começa a ver a falta nos outros e não vê a falta sua. And so when you see faults of other human beings, that is called interference in our science of. Quando você começa a ver culpas nos outros seres humanos, isso é chamado interferência. Because if you don't see faults of other people, you'll be happy. Yeah. Se você não vê culpa no outro, você fica feliz. Yeah, because the person who doesn't see faults of others, he's fine from morning till evening. Nothing bothers him. Nothing bothers him. Aquela pessoa que não aborrece o outro, então ele não se aborrece também, nada o aborrece. Whereas, the woman who is happy, she's got everything, but she is unhappy. She has everything. A mulher que é feliz, por exemplo, ela tem todas as coisas, mas mesmo assim ela ainda está infeliz. For no reason at all, she will criticize the dress of the other woman. She will criticize something about the other person, etc. So unnecessary opinions continue to be given. E de repente, ela começa a criticar a roupa de uma pessoa, como ela está ali, aquela que está passando na frente dela, ela está criticando, critica a casa de outra pessoa. Yeah, so they continue to give this kind of opinions, and desde que ela continue emitindo opiniões. And the Gnani, in his analysis of a whole country, is saying about how the change has begun, you see, because those people because of the rigidity, used to suffer a lot of pain. Então o Gnani, analisando o que aconteceu na Índia, então ele viu que houve uma mudança muito grande, que as pessoas antigamente elas ficavam apegadas à dor e para poder ter mais sofrimentos. And this that we are reading is in the days of early 70s, when Dadashri used to speak a lot. Continuously he would speak. E nos anos 70, isso foi percebido, e nessa época o Dada viajava muito e falava muito para as pessoas. And now he is saying, and this is a very beautiful statement for everyone, there is nobody above you. You are it. You are the one. There is no one up there above you to judge you. You see, you are absolutely independent. You and I are absolutely independent. E aí, que ele dizia o seguinte, que muitas pessoas continuam a sofrer desnecessariamente. E então ele fala que não há nenhum ser superior sobre você neste mundo. Você é absolutamente independente. And what he is saying is that not only are you independent, absolutely independent, but also what you want out of this world. E aí ele dizia que não era só você que era totalmente independente,
mas também aquilo que você queria que fosse fora deste mundo. Even what you want out of this world can be absolutely magnificent, and he calls that a project in life. Então, aquilo que você quer além desse mundo, ele chamava isso de projeto, de ter projeto de vida. And you know, the project of life has been given to all of us in this beautiful book that we had finished with Eunice, the essence of all religion, the 9 columns. You see, that 9 columns, those 9 sentences is your final project in the relative world, you see. Então, que ele estava falando com a Eunice, que eu estavam conversando antes, que também já acabou de ser traduzido para o português, o livro A Ciência de Todas as Religiões, que é sobre aquelas 9 colunas. E fazer um projeto de vida, quando ele fala faça o seu projeto de vida, é para você basear o seu projeto nas 9 colunas. When he says make your project of life as vast and as big as this world, it means when you want it for the world, it automatically comes to you. You don't have to say, I want it. See? When you want happiness for the world, you are automatically included in it. E quando você deseja felicidade para o mundo, você automaticamente está incluído nesse projeto. And that is why the first thing we say after getting up in the morning is that through this mind, through this body, and through these words, let no one be hurt today. Let no one be hurt. Então é por isso que a gente recita isso de manhã, que através desse corpo, dessas palavras e dessa mente, nenhum ser seja ferido, mesmo no menor grau hoje. And so the immediate question arises from the questioner, is it really possible? And he says, yes. Gnani says, yes. Então, e quando isso surgia, e as pessoas perguntavam, mas isso é possível? Aí ele respondia, sim. And you know, our Gnani is our living example. He says, I live in such a way that no living being is hurt. No one gets hurt. Então ele respondia assim, eu vivo de tal forma que nenhum ser vivo deva ser ferido por mim. And so, but Dada, that's not possible for ordinary people like you and me, that us all, you know. So then Dada says, no, it doesn't mean that you have to therefore hurt others, you see. Então aí o questionador dizia, Dada, mas isso não é possível ser assim para todos. Pessoas simples como a mim não consegue ser assim. Aí o Dada dizia, sim, é possível. If you can begin a method, a discipline in life, that I want to live my life in such a way that I give the least amount of pain to anyone, then that is possible. Então, ele dizia, se você criar uma disciplina na sua vida e que para você realizar a sua missão, de que nenhum ser vivo seja ferido por você, que você não cause o mínimo de dor. And he says, so can you not establish a project and say, okay, I do wake up in the morning and say that I do not want to hurt anyone today through this 3. Então, e você deve começar com o mínimo. Então, que você comece com que toda de manhã, quando você levantar, que você crie essa intenção, que nenhum ser vivo seja por mim ferido através das minhas palavras, dos meus pensamentos e das minhas ações. Yeah, and so along with that comes the awareness that if it is something that we ourselves can do by ourselves, then we don't. Então, desde que se torne consciente para você, then we don't really need to make use of
the other human being's energy. And if you can do it for yourself, then you don't have to make others do it for you, you see. Então, não, can you repeat? In other words, the use of human energy has to be used with awareness, human energy. If there's something... Então, o uso da energia humana tem que ser feito com consciência. Yeah, so because especially if it is something that that causes an effort, if it's you can do it, then don't make someone else do it, you see. E principalmente se você tiver que fazer alguma coisa que requeira esforço. Então você pode... Yeah. Before undertaking any major project in life, you have to evaluate, is it going to help a lot more people or is it going to hurt some people too? And then those are the decisions. Sempre que você for fazer um projeto de vida, então você deve que analisar, esse projeto vai magoar, vai causar dor para as pessoas ou vai dar alegria para elas? No, so remember, this is all relative satsang going on. So, but Dada says, I'm not giving you anything that you cannot do. I'm not asking you to do anything that is absolutely impossible. E aí ele falava para ele, olha, eu não vou pedir para você fazer alguma coisa que você não consiga fazer. Eu não vou pedir para você fazer o impossível. So it's a very beautiful definition of any project in life. Of course, we are the pure souls and we are already liberated. Mas é claro que a gente tem que fazer um projeto na vida. E também claro que nós somos alma pura e a alma pura está liberta. So, but if somebody asks the question, but then if I'm free now and I'm not charging any new karma, then what should my life be like? Then the answer... E se alguém perguntasse, e se agora eu não quiser criar nenhum karma, carregar nenhum karma na minha vida, o que eu tenho que fazer? Then the answer is, now proceed in such a way that the least amount of pain happens due to you, you see? So not the least amount of pain happens around you. Então, aí ele vai responder, então, proceda de tal forma que você alivie a dor e o sofrimento das pessoas que estão perto de você. And so the question is automatically, is this something that I have to actively do? And then now we come to the next paragraph. And I would like to let you read the next paragraph, my dear. Okay? Ok. Okay, Agora ele está pedindo para ler o próximo parágrafo. Então, o próximo parágrafo é: você só tem que ter a intenção interior. Pergunta: se não existe essa tal coisa que chamamos dor, então como é que alguém pode sentir-se ofendido por nossas ações? Dadashri, é porque essa pessoa não tem um entendimento correto. O sofrimento que ela experimenta é porque ele acredita que ele está sofrendo. Se você fosse me bater, eu não seria afetado. Se você fosse dar um tapa em qualquer outra pessoa, ela iria sofrer. Porque sua crença errada, eu sou Chandulal, permanece. Você também tem que olhar para as coisas do ponto de vista de como você se sentiria se alguém viesse a golpeá-lo. Em todas as situações, em mente como você se sentiria se você fosse a pessoa do outro lado. Se você tem emprestado 10.000 rúpias de alguém e sua situação financeira piora, um pensamento pode cruzar a mente. O que tem de mais se eu não pagá-lo de volta? Nesse momento, você deve se perguntar: como é que eu me sentiria se alguém me pedisse dinheiro emprestado e não me pagasse? Você deve manter seu intelecto imparcial. Dentro, a sua consciência vai dizer: eu me sentiria muito mal se isso acontecesse comigo. Da mesma forma que ele se sentiria magoado também, e, portanto, eu quero pagá-lo de volta. Se a sua intenção for essa, você vai ser capaz de pagá-lo de volta. Aí vem a pergunta. A mente vai dizer: esse cara é um milionário,
e que falta vai fazer 10.000 rúpias para ele, ele não vai ser afetado adversamente se eu não pagá-lo, Dadashri. Você pode sentir que ele não será afetado por qualquer dificuldade, mas não é assim. Esse milionário conta suas rúpias quando ele tem que gastá-las com seu filho. Você já viu dinheiro esparramado na casa de um milionário? O dinheiro é tão caro como é a vida de todos. Nossa intenção deve ser a de que nenhum ser vivo deste mundo seja feito através da nossa mente, corpo e palavras. Pergunta, não é difícil para um ser humano comum ser capaz de fazer isso? Dadashri, eu não estou pedindo para você começar a se tornar dessa forma imediatamente. Tudo que eu estou dizendo é que você precisa ter um projeto, um propósito interno firme de que você não vai fazer mal a nada nem a ninguém. Essa intenção interior é a sua determinação. Okay. All right. So Dadashri explains now this exact understanding about bhav, or what we call the inner intention, the very subtlest inner intention. Então, Dadashri, ele falou agora sobre aquilo que nós chamamos de bhav ou de intenção interior, intenção interna. Bhav is also, we say intention, but it is also the view or view. You see, inner view. You see, what is your inner view? Então, ele pergunta, qual é a sua intenção interior? Qual a sua intenção interna? It's you know deeply inside what your view is. You know, you as Elaine or you as Marlus are aware what is Elaine's deep view or intention. You see, this is a very important thing. Então, você como Elaine, você como Marlúcia, você é capaz de ver a intenção mais profunda dentro da Elaine? So now it's very interesting, the science of our Akram Vignan and also the science of the fully enlightened ones. Então, isso é muito interessante, a ciência do Akram Vignan e a ciência daquele que é totalmente iluminado. The science of the Vitrags say that really no one... A ciência dos Vitrags, que são os iluminados, diz... No one is actually hurting anyone else. No one can hurt anyone else. It is just... Então, essa ciência diz que ninguém pode magoar ou ferir alguém. And this is actually, this is from the view of the Amapura. This is from the Amapura. Quando ele está falando isso, é do ponto de vista da alma pura. Whatever pain comes to you is the pain your own is coming to the body. It is not coming to you, the Amapura. You see, this is very important. Então, a dor que venha para você, ela é relativa e está relacionada ao seu corpo. Não há nenhuma relação de dor com a alma pura. Okay, Eunice, my dear, just change the angle of your iPad. I see half. Now we see Shuddhatma Bhagwan. Okay. So it's interesting. If nobody is giving pain to anyone, then why is it that pain arises? That is the first question. You see? Tem uma pergunta interessante. Se ninguém está causando dor para outro alguém, de onde que a dor surge? But so pain, the answer is the pain is based on belief. Pain is based on belief. E a resposta é,
A dor, ela é baseada nas crenças. I, with wrong belief, it means I am Elaine, I am Eunice, and therefore I am in pain. You see, I with wrong Então, belief. eu, com a crença errônea de que eu sou a Eunice ou que eu sou a Elaine, então, eu estou criando dor com essa crença. So I with wrong belief is I am Eunice, and therefore you are the owner of the body, and if the body feels any pain, if the ego feels any pain, you feel as if you are in pain, you see? Então, e você, quando você está conectado, você fala que você é o corpo, e então você vai sentir a dor, e a dor está relacionada ao corpo. And when the separation happens in the Gnanvidhi, then even if somebody says something, says to Elaine, Elaine, you are an idiot, you're stupid. E quando a separação acontece através do Gnanvidhi, se alguém chega para Elaine e fala, Elaine, você é uma estúpida. Then you will not feel the pain. You see, you will not feel. E aí você não vai sentir essa dor. And that is called I with right belief. You see, I with right belief is equal to Amapura. You see. É chamado eu com a crença correta, com a crença certa. So it's a very interesting example that the Dadashri gives when he says that if the Gnani touches or gives a little touch to a little child, the child does not cry. Whereas if you and I do the same thing to the child will cry. If there is a little boy, 2-year-old, and if the Gnani... Então, o que o Gnani dizia era isso. Vamos supor que tem um pequeno menino de 2 anos e... Okay. Because the child the ego is not developed. The Gnani is trying to say it is because... A criança, o ego ainda não desenvolveu. The pain is suffered by the ego, not by the Amapura, you see. E a dor, ela é sofrida através do ego e não através da alma pura. And so this is important. Like if, for instance, if you have a very expensive cup, and it's very precious cup because there's a lot of artwork on it, and you have paid a lot of money, and you keep on saying, my cup, my cup, my cup. Isso é interessante. Vamos supor que você tem uma caneca muito cara e que você gosta dessa caneca e você começa a dizer, meu copo, minha caneca, minha caneca. So you have projected your ego into that cup. Você está projetando o seu ego nessa caneca. And your minus, and therefore if somebody breaks that cup, you will be hurt. Então, e na sua mente, você está falando, se alguém quebrar essa caneca, eu vou me sentir magoado. For men, it is like their car. You see, they polish their car every Saturday morning. É como a história do carro. Eles cuidam do carro, eles ilustram o carro. And if somebody touches that or makes it dirty or puts a little scratch on it, they can't sleep in the night, you see. E se alguém tocar nesse carro, fizer um risquinho ou sujar esse carro, alguns desses homens não conseguem nem dormir direito à noite. The car has no life and yet you feel the pain, you see. Mas o carro não tem vida, mas você assim mesmo vai sentir a dor. So this is the level, you see. The Gnani gives a level. If somebody hits you and you feel pain, then... Então, esse é o nível. E o Dadashri dizia, se alguém machuca você e você sente dor... Or if somebody says something hurtful to you and you feel pain... E se alguém fizer alguma coisa que fira você... Then that is the level of awareness. Therefore, by the same token, the same thing will be felt by the other human being, you see. The same pain level will be felt by the other person.
So if what you do not like, you should not give to others. If somebody hurts you and you are hurt, then how can you give the same hurt to the other person? You see? Então é que ele fala aquilo. Então, se alguém te magoa, te fere, aí você já começa a pensar, o que eu posso fazer para retribuir, para devolver esse insulto, essa mágoa, esse sofrimento. And now, if there is a millionaire, if somebody has got a lot of money and you have borrowed 10,000 from him, you have taken the money. Now, taking the money from him, borrowing the money from him is a karma effect. You see, it is. Yes, então, vamos supor que tem cara milionário, você pega o dinheiro emprestado dele. Pegar esse dinheiro emprestado dele é efeito do seu karma. Now, because of your good karma, that man helps you because you need 10,000, you see? Então, por causa do seu karma bom, esse homem milionário vai ajudar você e vai te emprestar 10.000. But then your life circumstances change and you are not able to return the money. You're not able. Então, de repente, as circunstâncias da sua vida mudam e você começa a sentir que você não é capaz de pagar o dinheiro que você pegou emprestado. And so at that time, these thoughts will come. Oh, what does it matter if I don't give him? He's a millionaire. He's a millionaire. Então, nessas alturas, o seu intelecto começa a vir com perguntas. Mas o que vai acontecer se eu não pagá-lo? Ele é muito rico, ele é um milionário. The Gnani says at that time, you need to be just. You need to apply the justice, this new justice. That if... Então, o Dadashri dizia, nessa hora, você tem que aplicar o seu senso de justiça. That if the tables were reversed, if somebody had taken my money and if he was not giving me back, how would I feel? You see? Então, o Dadashri dizia, troque a sua posição com ele, se coloque no lugar dele, se pergunte, e se eu emprestasse dinheiro para alguém e essa pessoa não me pagasse, como é que eu me sentiria? This is called the use of just intellect with justice, not the... Então, isso é chamado a justiça do intelecto. É isso que fica falando para você. Não paga, não. Ele é milionário, ele não precisa receber nada, não. Ele não vai fazer falta. Right, because intellect will say, oh, if you don't give him the money, he's a millionaire. He's not going to miss it. Então, está falando, ele não vai nem sentir que você não pagou para ele, porque isso aí é muito pouco, não faz diferença para ele, ele é um milionário. So if I don't return, if I don't get my money back, I feel pain. Therefore, I want to return his money. That is the intention. See, this is the new knowledge that we are learning from Gnani. The just intellect, how to apply the just intellect. This by comparison. What if it would happen to me? You see? Yeah. See, yes, we said that. O que vai acontecer se eu não pagar? Então, o que vai acontecer comigo? And then the Gnani teaches us that if you decide that even though I'm poor right now, I don't have the money, but someday I want to return it, then the evidences... E o Dadashri, ele ensinava. Então, se você ficou ainda mais pobre e não pode retornar esse dinheiro para quem você pegou emprestado agora, crie a intenção de que você vai pagá-lo de volta um dia. So the Gnani is actually focusing on our intention. He's saying, Elaine, he's telling us, he says, keep the intention, focus on the intention, not on whether you have money right now or not. Be fixed on your intention. Então, o Gnani dizia, fixa na sua intenção, veja a sua intenção, não se preocupe que você não tenha dinheiro hoje. Mas cria a intenção de pagar, porque o que vale, o que é importante é a intenção. Yeah, the Gnani also says, don't you think that millionaires don't miss money? He says, the richer they are, the more rich they are, the more careful many of them are with their money, you see, and they love their money. Então, ele dizia, não pense que esse milionário não vai
And he says, falta do dinheiro que ele te prestou. Pelo contrário, quanto mais rico a pessoa sente falta do dinheiro dela. he says, you will not find money lying here and there in the home of a millionaire too. You see, they do Então, care dizia, about você money. vai encontrar dinheiro esparramado na casa desse milionário. O dinheiro é tão caro e na vida, como também é a vida de todos. And in the book of money, the Gnani says that E no livro, o bom uso, o uso nobre do dinheiro, o Gnani dizia, the Gnani says that money is as precious as your breathing, your breath to every e ele human. diz que o dinheiro para algumas pessoas é tão precioso que elas respiram esse dinheiro. Everybody has a certain value for money, and so we should have this beautiful bhav continuously, this intention that Então, não, Shuddha. yes, so therefore we should have this beautiful bhav that with the current mind, with the current body, and with the current words, let no one be hurt in this life. Então, o Gnani dizia, tenha essa bonita intenção de que através que esse corpo atual, essa mente atual e essas palavras atuais não cause ferimento a nenhum ser vivo. Veja bem, ele não está falando a nenhum ser humano, é nenhum ser vivo. Yeah. Vocês aí que são tratadores de animais. And he is giving us a new blueprint, a new blueprint for the next life. Então, isso, quando você cria essa intenção, você cria uma nova matriz que você vai viver na próxima vida. But Dada, it's not possible for a person to follow, to do this. And he says, no, I'm not asking. Look, he uses the word conduct there. See, conduct? In the last line of what he read. Então, a pessoa dizia, Dada, mas isso não é possível para a gente, pessoas simples e comuns, seguir esse ensinamento. Então, ele dizia... He's saying, the exact translation can be improved. He says, I'm not asking you to have a conduct like that. Aí ele fala, eu estou pedindo para você ter uma conduta totalmente como essa que eu estou sugerindo. I am just asking you to have the intention, that is all. Eu só estou pedindo para vocês que criem a intenção. É só isso. So the intention, we continue to learn the intention. Now he says, you see, there are two types of determinations, what you decide in life. Então, há dois tipos de determinação que nós podemos fazer na vida. And one is you say, I'm not going to do this, I'm going to do this, I'm not going to do this. This is the intention of what you want to do in life, you see. But the other... Tem aquela intenção que você fala, eu não vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso. Então, essa é a intenção de que você cria na vida. But here, the Gnani never asks us about doing anything. He's only saying, you just receive this knowledge that I'm giving you, so your intention will change. The knowledge... Então, e aqui o Gnani diz, olha, simplesmente receba esse conhecimento que eu estou passando para você. E a partir do momento que você integra e receber esse conhecimento, a sua vida vai mudar automaticamente. They say that ahimsa, you've heard of the word ahimsa. Ahimsa means non-violence. ahimsa. Então, ele usa uma outra palavra, ahimsa, que ahimsa significa não violência. They say that in spirituality, non-violence is the highest religion. Non-violence is the highest... Espiritualidade, a não violência é a mais elevada religião.
Amapura is perfectly non-violent. E a alma pura, ela é perfeitamente não violenta. And not only he has made us experience the Amapura, our Gnani, but he's also telling us about how to live our life through this message of non-violence, you see. He has given us the experience of the Amapura, which is absolutely. Então, ele nos dava a experiência da alma pura. But also he is telling us in our daily life, in Brazil or wherever we are, how to be in our intention. The intention. E ao mesmo tempo ele estava dizendo para a gente na nossa vida diária, no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, para viver sem a violência, viver a não violência. The Amapura cannot have intention. Amapura is beyond intention. It is Eunice, Marlusi, Junior, you see, Isa. These are the people who have to have this perfect intention. A alma pura, ela está além da violência. Yeah, you see, it's beyond bhav. The Amapura is beyond bhav. You see, beyond. Então a alma pura está além da intenção. The Amapura is simply the knower of whether the intention was of violence or whether the intention was of non-violence, you see. Então, a alma pura, ela say again, please. The Amapura is simply the knower, simply the knows whether the intention was to hurt somebody or whether the intention was to not hurt someone. See? A alma pura é aquela que tudo conhece, tudo sabe, e ela vê em cada onde aquele que não tem violência dentro dele. So we are coming to the end of this chapter, which is chapter 3. Next week we will take chapter 4. Chegando ao final desse capítulo, que é o capítulo 3. And next week, Eunice will give you, before next week, we will give you the 4th chapter, you see, of this book, Life Without Harm. E aí, na próxima semana, a Eunice vai passar para vocês o capítulo 4. So we will open it up. If there are any questions, I will just unmute everyone. Então, nós estamos abrindo agora para alguém, se alguém tiver alguma pergunta. And so if there are any questions about what, even if any other questions, it's welcome. Huh? Qualquer pergunta sobre isso ou sobre qualquer outra questão. Shuddhatma Bhagwan, you can speak in Portuguese and then Eunice will translate if you need to. Tá, você pode falar em português, aí a Eunice traduz para mim. Ele é acostumado em inglês ruim. Que sotaque do inglês ruim aqui, pode falar inglês. Tem que olhar para mim. Elaine's mama. Mama. Elaine, oi. Jai. Faz um pouquinho aqui. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. How do you say Jai Sachidanand in Portuguese? Jai Sachidanand. Nossa, não entendi. Crença ilimitada. Glória eterna consciência do eterno. Consciência ilimitada. Glória é a eterna consciência do eterno. Não é isso, Eunice? Tá. Yes. Pode ser também. The awareness of the eternal is bliss, you see. That awareness, yes. And so everyone around us is Shuddhatma Bhagwans, the pure lords. Todos vocês que estão aqui são almas puras. There's so much. In fact, sometimes, with Brazilians, we just have to convey through being there, just being with each other, you see. We don't have to speak too much. Então, aí no Brasil, vocês têm que simplesmente querer estarem juntos. If we are with each other and sometimes we sing these beautiful words, we just kind of feel each other's presence, you see. Então, muitas vezes a gente canta e fala palavras bonitas,
mas é bom que nós estejamos assim como nós estamos hoje, uns com os outros. You know, we have, even in this that we have discussed today, there is so much Gnan coming up, no? And there we have our dear friend Irachi. Irachi, Jai Sachidanand, can you say Jai Sachidanand to the group? You know everyone on the group. Yeah, Jai Sachidanand. E assim é mais uma grupo, ela também. Yes. De Goiás. So you said in our Charan Vidhi, we have that sentence, early morning Vidhi. You know, the Prata Vidhi. Então, no Charan Vidhi, que a gente fala o Vidhi de toda manhã, aquele do que tem no Charan Vidhi, que eles recomendam para a gente fazer essa prece toda manhã. We don't have to bring it, but we recite this sentence all the time. That through this mind, through this body, through these words, let no one... Então, se você não puder ler, você não precisa ler, mas fique recitando essa parte toda manhã, que através desse corpo, dessa mente, dessas palavras, nenhum ser vivo no universo seja ferido. And so, it's just when you wake up in the morning, automatically the Amapura is there, also Amapura, you see. E quando você levanta de manhã, a alma pura está lá. Então, fala, sou alma pura, repita isso. And then automatically the next thing that comes in your deep awareness is that today I do not want to hurt anyone through this mind, through this body, or through these words. Mais para a sua consciência, que hoje eu não fira nenhum ser vivo através das minhas palavras, da minha mente e do meu corpo, das minhas ações. This is a very beautiful dual energy. E isso é muito bonito, é a energia verdadeira. Beautiful dual energy that equips you to move about in your entire day with different people, you see. Isso é bonito porque essa energia é sobre a sua interação durante o dia com as pessoas, que você criou essa interação. And with that, you do not really even think about anyone. Any pain that happens automatically, you are aware that the other person is not at fault. It is your own awareness that lets you see that it is your own pain that is coming to you. E aí você vai ter uma consciência que, se por acaso alguma dor, algum sofrimento chegar até você, você vai ter a consciência de que essa dor pertence a você e que ela vem para você porque ela te pertence. And if it is verbal pain, if it is just simple words, it should not affect us anymore, because se são insultos que vêm, coisas que vêm através de palavra, você não deve se deixar afetar por isso. Because they're simply sounds made. They're just sounds only. You see. Porque isso são só sons, são palavras. And these sounds are taped records. T-A-P-E-D, taped records, you see. Então, e esses sons são um tape que você já fez. Só está vindo agora. Já foi gravado antes. They're taped in the last life, and they are now playing in this life. That is all. Então, isso foi gravado na vida passada e está passando agora, está rodando agora, e você está ouvindo os sons que foi gravado na vida passada. And if still you are hurt by it, in some way you are somehow hurt by it, or then you have to speak to Elaine, speak to Isa, speak to Marlucy. Marlucy, I am there with you. I am there. What's going on? This is simple words only. That's nothing else. Mesmo assim, essas palavras que vêm do outro te atingirem, então você conversa com a Isa, conversa com a Marluce, conversa com a Elaine e fala: Marluce, mas eu estou aqui. O que é que está acontecendo com você? Perceba que isso são simplesmente palavras. Isso não é importante.
Do not think negative about the other person. The other person is an Amapura. He's a pure one. E aí essa alma vai falar para você, também não critique as outras pessoas, porque elas também são alma pura, elas são tão alma pura quanto você. He or she is not speaking, it is the scientific circumstantial evidences. E ele ou ela, com esse insulto, eles não são eles que estão falando. Isso está voltando para você através das evidências científicas circunstanciais. So, you see, this slowly, this kind of awareness, and this kind of applied awareness makes Então, esse tipo de consciência que você está aplicando, and this kind of applied awareness is called Shuddha Upayog. You see, applied awareness. Shuddha Upayog. Yeah, Shuddha means pure, Upayog means application, you see. Então, Shuddha significa puro e Upayog significa aplicação. Upayoga. You see, you know, yoga means to unite. Upayog means beyond. Yoga fica além. Higher than any union, higher than the union of the mind, speech, and body, is the pure. E é mais alta, mais elevada do que qualquer união entre a mente, palavras e corpo. And Marluz, thank you for writing in the chat. You have written, a question. Marluz has written. Uma questão, uma pergunta. Marluz, you have written it in Portuguese. Let me see what I can do with the Portuguese. Okay. Então, escreve em português que eu vou ver o que eu posso fazer se você escrever em português. Okay, let me see what I can do with it. I will find out. O estudo está em Google Translation. Google Translation tells me. Tells me in English that the next time a past life is an energy that conflicts with the intention. She has written, the next time past life is an energy. Então ela está falando, no próximo tempo próximo. She's asking a question about this intention. Will there be a conflict in the next life? Is that what she's saying? If all conflicts only happen if there is no awareness or no light. Otherwise, então, ela está perguntando se esse conflito vai vir na próxima vida. Então, ele está falando que essas intenções conflituosas que ela perguntou, ela só acontece na próxima vida quando não há consciência. Good and bad intentions are continuously happening in life. Boas e más intenções estão repetindo frequentemente na vida. Okay. Okay. So, Elaine, yes, that's perfectly all right. You go. We are about to close up only now. We are closing in 3 minutes. We are closing. So, thank you very much for your presence in Satsang, Elaine. Tá bom, obrigada. A gente também já está terminando aqui nos 3 minutos. And we always, we continue to appreciate your always being there. E nós agradecemos e apreciamos que você sempre está aí conosco. Yeah. So. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Vidatma Bhagwan. Jai Sachidanand. So continuing with Marluz's question, the intentions are continuously happening, good and bad intentions. Então, continuando a questão da Marlúcia, a intenção ela está acontecendo continuamente, seja ela boa ou ruim. And most of those intentions are very subtle. They are not even aware of them. E a maioria das nossas intenções, nós nem somos conscientes delas, a gente nem presta atenção que elas acontecem.
Even if your best friend comes to your home at 11 o'clock in the night, you like your friend very much, but when you see him at 11 o'clock, the intention will change, you see. Inside, oh, is this the time Então, to come? vamos Yeah. supor que você está na sua casa e seu melhor amigo bate na porta às 11 horas da noite. Então, aquela intenção que você tinha de ter um bom relacionamento com aquela pessoa muda na mesma hora, quando você vê a porta tocando. Yeah. Hika, why can't he go to a hotel? Why does he have to disturb me now? E aí você fala, mas ele está chegando aqui, veio dormir na minha casa, por que ele não foi para o hotel e veio me perturbar aqui? And especially if he says, oh, I haven't eaten anything all day, will you make me a sandwich? The inside will say, why can't he go to his girlfriend? Why does he have to come to me? E aí, se ele olhar para você e falar, olha, eu não tive condição de comer nada hoje durante o dia, você pode me arrumar um sanduíche? Você vai lá fazer o sanduíche perguntando, por que ele não foi para casa da namorada dele? Por que ele não foi fazer outro lugar? Por que ele veio me amolar aqui? But it is the greatest grace. It is the greatest grace that the Gnani has awakened us to the energy of intentions, you see. E a maior de todas as graças nós recebemos através do nosso Gnani, que é para que a gente crie a energia para criar boas intenções. I see magnificent intentions in all of you here in this Eu satsang. vejo intenções magníficas em todos vocês aqui nessa satsang. We all see beautiful intentions in Eunice, you see. This is the E energy. nós também temos bonitas intenções na Eunice. And you see, much of these intentions and the energy behind that intention will come after the awakening, comes after the awakening. E muita dessa energia, elas vieram depois desse despertar. But the Gnani teaches us that it can also be there for those who have not received the Gnan Vidhi. E o Gnani diz que a gente também tem que estar disponível, inclusive para aqueles que não receberam o Gnani Vidhi. By simply giving us this one sentence that let no one be hurt through this mind, speech or body. E a gente pode fazer isso simplesmente através dessa intenção, que nenhum ser vivo seja ferido por essa mente, por esse corpo, por essas palavras. Okay, so the energy that comes, the past life conflicts with the intentions in this life, Então, excuse me, Shuddha, give me time. I'm sorry, she's now written it in English, and I think she still wants to have a little more clarification of this. Okay, what is the question? A Marluz fez outra pergunta, então acho que ele sente que ela precisa de mais clareza. Marluz says that the energy that comes from the past life conflicts. A Marluz diz a energia que vem da vida passada. Okay, I understand what her question is. What she's saying is that the intentions of the past life give us the energy of this life, you see? The intention. Então, ela está dizendo que a intenção da vida passada vai nos dar a energia para essa vida. And then what she says that though that energy is the energy in the result of this mind, speech and body, that energy is the result, that is this mind, speech and body. Então, ele fala que essa energia que existe agora na nossa vida, que vem das intenções que ela criou na vida passada, então elas vêm da mente, palavras e corpo. Yes, and even as the mind, speech and body is doing its thing, the inner intention is many times, yes, you're right, in conflict with what is happening through the mind, speech and body, you see? Então, muitas vezes, a intenção interna, ela entra em conflito com a mente, com as palavras e o corpo. Sim, ela está certa. So the Gnani gives a simple example. He says in the last life, he wanted a wife. Então, o Gnani nos dá exemplo simples, lá como na vida passada. So in this life, he has a wife, you see? Então, nessa vida, ele tem a esposa dele, a mulher. Now, even as he's living his life with this wife, his intentions are in conflict with his life with his wife, you see? The intentions, because change, the intentions are new.
Então, ele está falando que as intenções mudam, que a intenção agora ela mudou. Ele tem uma outra intenção com relação ao relacionamento dele com a mulher. E aí, como a intenção mudou, então os conflitos surgem. The intentions are modified by current knowledge, this life knowledge. You see? Então, a intenção é modificada pelo conhecimento atual. But you see, there's nothing wrong with his wife, but he sees another woman and she... Mas aí, de repente, não tem nada errado com a mulher dele, mas aí ele vê outra mulher. And his knowledge changes, and therefore the way he treats his wife changes, you see. Então, e o conhecimento dele muda, e a forma como ele vai tratar, quando ele conhece uma outra mulher, ele se interessa por ela, a forma que ele vai tratar a mulher dele vai mudar também. And the only way he can be saved from this is if he has awareness of what's going on. And this is what we are trying to do. A única forma que ele pode ficar livre disso é se ele tiver consciência e tiver perceptivo do que é que está vindo, do que está acontecendo. The intention is called charge karma, and then the energy in the mind, speech, and body is effect karma, you see. Então, a intenção é chamada aquele que carrega o karma. And our intention or charge karma has been completely stopped. Through the mind. Has been completely stopped by our Gnani Purush, you see. Okay, in the Gnanvidi, the intention, the cause is blocked, closed. Então, no Gnanvidi, aquele karma que é causado pela mente, palavras e corpo, ele é cortado, now, ele é parado. So now what you are aware of, Marlus, is only the discharging intentions of Marlus, that's all, not your intentions. Agora tem que estar consciente, Marlus. Okay? All right. Que você descarregando na vida as suas intenções da vida passada. Okay, so we are running out of time. So então, nós estamos agora chegando no final. Yeah, so Eunice and Shuddha convey the highest namaskars to the Amapura, the eternal one within all of you. Please accept our namaskars. E a Eunice e Shuddha deixam a mais profunda reverência a cada um de vocês, Amapuras. Jai Sachidanand. We meet next week, huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. E nós nos encontramos na próxima semana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Isa. Jai Sachidanand. Isa. Para a Isa vem um Jai Sachidanand especial, né? Isa is there. Isa is there. Olha que sorriso dele. And also to Junior, who is on the iPhone, so we continue. O Júnior está no iPhone, estou vendo você aí. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai, thank you. Bye-bye. Bye-bye.